Bom, para ajudar vocês a resolver as questões da lista 4, a primeira questão, ela trata do radical, né? Quer saber quais os números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto dos reais. O conjunto R é o conjunto dos reais. Então, como é que eu sei isso? 169, por exemplo, é um número que tem raiz quadrada exata. Então, raiz de 169, raiz quadrada, tá? Quer dizer que tem um 2 aqui. Precisa colocar esse 2? Não, não precisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Sem nada aqui no índice. Então, eu tenho aqui o radical, que é esse desenho aqui da raiz, e o 169 é o radicando. Esse número ele tem uma raiz exata, que é 13. Por que é 13? Deixa eu apagar aqui. Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Então, quer dizer, quando eu coloco raiz de 169, eu quero saber qual é o número. Isso é uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta. Essa pergunta, qual é a pergunta que esse valor, esse símbolo está fazendo? Ele está perguntando para mim, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169? Qual é o número? Um número que eu desconheço, x, vezes ele mesmo vai dar 169. Então, você sabe que é o 13, porque 13 vezes 13 é 169. Aí, tem alguns exemplos lá na primeira questão, eu vou colocar aqui, menos 169. Esse número, ele tem raiz quadrada exata, a raiz dele está no conjunto dos reais. Eu vou calcular a raiz aqui, raiz de menos 169. Não existe nenhum número que quando multiplicado por ele mesmo vá dar menos 169. Você pode até pensar que é o menos 13. Se aqui era o 13, por que não o menos 13? Porque se você multiplicar menos 13 vezes o menos 13, vai dar 169. Menos 13 vezes menos 13, 169. E se você multiplicar menos 13, porque eu sei que tem gente pensando isso, vezes 13, aí vai dar menos 169. Só que isso daqui é a multiplicação de um número vezes ele mesmo. Então, aqui eu tenho menos 13 vezes 13. Menos 13 é uma coisa. Na reta real, o menos 13 está aqui. E o 13 está bem aqui. Então, são números bem diferentes. E bem longe um do outro. Então, essa multiplicação não serve. Porque é um número multiplicado por ele mesmo. Então, quer dizer que o 169, a raiz quadrada dele pertence ao conjunto dos reais, que vai dar quanto? Vai dar 13. E a raiz quadrada de menos 169 não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe número real, não existe número pertencente aos reais que, quando multiplicado por ele mesmo, vai dar 169. Então, isso te ajuda a resolver essas questões aqui. A primeira questão. Qual é o comando? Quais os números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto dos reais? Então, tu já sabe o quê? Que quando o número é negativo, ele não tem raiz quadrada nos reais, porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo vá dar um número negativo. Vamos lá para a segunda questão. Fatore o número que aparece no radicando e, a seguir, simplifique cada um dos radicais retirando fatores do radicando. Então, eu vou te ensinar a fatorar um número, olha só. Vamos botar para lá. Foi para te ajudar a fazer a segunda.
Eu vou chamar aqui de exemplo 2, referente à segunda questão. Raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40. Eu não sei se tem raiz exata, não precisa saber. Tem muito número para você decorar todo. Então o que você vai fazer? Você vai fatorar. A segunda questão pede uma fatoração. Então vamos lá. O que é fatorar? É pegar um número e dividir pelo menor número possível. Qual é o menor número que divide 40? É o 2. O 1 divide qualquer número, né? Mas não serve. Aqui eu quero decompor em fatores primos. Então, como 1 é fator primo de todo número, eu quero em diante. Então eu vou começar pelo 2. 40 dividido por 2, 20. Coloco o resultado aqui. Aí de novo, 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5. Quem divide o 5? Só o 5. Resultado 1. Então, essa raiz de 40 aqui, raiz de 40, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, vezes 5. Então, raiz de 40 é igual. Esse 2 ao cubo eu posso escrever assim, olha. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Por que esse raiz 2 ao cubo eu posso escrever assim? Porque aqui tem um 1. E 2 mais 1 é 3. E tu sabe que multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, raiz de 40 é a mesma coisa que raiz de... Eu decompus o 40. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Isso tudo aqui é uma forma de se escrever o 40. Isso aqui também vale 40, mas está escrito de outra maneira. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar de dentro do radicando. Tá vendo que aqui é 2? Então, eu posso eliminar esse com esse. Lembra que aqui tem o 2. Eu estou cortando esse 2 com esse 2. Então, o que acontece com esse 2 aqui? Ele vem aqui para fora. 2 raiz de... Quem sobrou aqui dentro? Sobrou o 2 e o 5. 2 vezes 5. Então, isso aqui é quanto? É 2 raiz de quem? 2 vezes 5, 10. Pronto. Então, esse raiz de 40 aqui, ele é a mesma coisa que 2 raiz de 10. Então, raiz de 40 é igual a 2 raiz de 10. Então, isso é a simplificação, que é o que ele pede aqui na segunda questão. Fatore os números que aparecem no radicando e a seguir simplifique cada um dos radicais. O radical é esse número aqui de dentro. É esse número aqui de dentro. Dá para simplificar o 10 mais? Não, o máximo que eu posso fazer é isso aqui, escrever 2 vezes 5. Não dá para tirar daqui de dentro. E quem eu tiro de dentro da raiz? Eu só tiro os números que podem ser elevados ao quadrado. O 2 ao quadrado, o 5 ao quadrado, o 10 ao quadrado, qualquer número que está elevado ao quadrado eu posso cortar com o índice da raiz. E aí ele sai. Ele vem para frente da raiz. Tá bom? Vamos lá, para te ajudar na terceira questão agora, exemplo 3. Também a mesma coisa, é uma simplificação, só que aí eu vou colocar aqui y elevado a sétima. Um exemplo, é parecido com aquele, só não é igual. Então vamos lá. Y elevado a 7. Y elevado a 7 eu posso escrever assim, olha. Y elevado a 7 é igual a y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y. Por que eu posso escrever assim? Porque eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Tudo é y, tá vendo? Y. Então, seguindo a propriedade que a gente aprendeu lá em potenciação, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Quem é que está aqui? 1. Então, eu vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Tá vendo como é a mesma coisa? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever a raiz de y elevado à sétima potência como sendo a raiz de y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado
vezes y. Todo mundo que está elevado ao quadrado, eu posso tirar de dentro do radical. Então, eu vou cortar esse e esse com o 2 aqui. Então, eu vou ficar com y vezes y vezes y raiz de y. Só ficou esse y dentro da raiz, que está aqui ele. Quanto é y vezes y vezes y? É y ao cubo. Raiz de y. Pronto. Aí você faz lá a terceira, parecido com esse, igualzinho na verdade. Vamos lá para a quarta questão, olha lá. Um terreno quadrado tem 5.184 metros quadrados de área. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Quantos metros mede seu perímetro? Olha lá, vou botar um exemplo aqui. Exemplo 4. Exemplo 4. O exemplo 4 vai ser um quadrado e a área desse quadrado é de 9 metros quadrados. Ele está perguntando quanto é o lado. O lado mede x. Não sei, então mede x. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É só multiplicar a base vezes a altura. Então, eu vou ficar com x vezes x. E eu sei que isso vale 9. Por quê? Porque a base vezes a altura dá área e a área o problema me dá 9. Então, eu vou ficar com, vamos lá, x vezes x, x ao quadrado igual a 9. Eu tenho uma operação de potenciação aqui. E eu quero achar o valor de x, então eu vou deixar o x sozinho. Como é que eu faço para tirar esse 2 daqui? Eu passo ele para lá. Só que quando ele passa para o segundo membro, ele passa fazendo a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar x igual a raiz de 9. Raiz quadrada de 9. Lembra que aqui tem um 2. Esse 2 que estava aqui, ele veio para cá. Tá bom? Deixa eu apagar. Pronto. Então vamos lá. Para cá para baixo agora. X é igual a raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Então x é igual a 3. X é igual a 3. Então quer dizer que esse quadrado ele vale 3 aqui e 3 aqui. Quando você multiplica 3 vezes 3, vai dar 9 metros quadrados. A questão também está pedindo perímetro. O que é perímetro? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados. Se o quadrado mede x, lógico, é quadrado, todos os lados são iguais. Então, todos medem x, tá? O que é perímetro? Perímetro, o símbolo de perímetro é 2π, tá? Perímetro é igual a x mais x mais x mais x. Ou seja, soma todos os lados. Portanto, aqui o perímetro é igual a 4x. Só que aqui eu sei o número. Então, quando eu for calcular o perímetro, é somar 3 mais 3 mais 3 mais 3. Tá? Vamos lá para a quinta. Raiz de 25 mais raiz cúbica de 8 menos raiz quarta de 81. Vou fazer um exemplo parecido aqui. Pronto, criei esse exemplo aqui parecido para você, para eu te mostrar como é que faz. Olha só. Raiz quadrada de 36. Não tem segredo. O número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36 é o 6. Então, pronto. Raiz quadrada de 36 é 6. Mais raiz cúbica de 27. Raiz cúbica. Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é raiz cúbica. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27. É o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, isso aqui tudo vai dar 3. Menos raiz quarta de 32. O que é raiz quarta? Raiz quarta é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 32. É o 2, quer ver? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, não é. Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16.
3 não é. Então é 16 aqui, tá? Vou pegar a borracha. É 16 aqui. Isso, é raiz quarta de 16. Que dá quanto? Dá 2, porque 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Então, para resolver isso, eu vou ter 6 mais 3, 9. E 9 menos 2, 7. Então, o resultado dessa expressão aqui é 7. Tá bom?